Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje é a nossa terceira aula do segundo bimestre do 7º ano /9 da Escola Santa Helena, onde a gente vem trabalhando a diversidade dos povos que ocuparam e que fizeram parte do processo de formação cultural da região amazônica. Hoje a gente vai trabalhar sobre as populações indígenas e a ocupação portuguesa na Amazônia. Nesse assunto, como introdução, a gente vem tratando sobre os diversos grupos sociais que se inseriram na política de ocupação da Amazônia, no período do processo de colonização feita pela metrópole portuguesa. Esses diversos grupos sociais que ocuparam o espaço amazônico, eles ocasionaram principalmente conflitos entre as culturas desses diversos grupos que vieram para a Amazônia fazer o processo de ocupação e de exploração da região amazônica. A primeira imagem que vocês têm aí, a gente vai ver que os índios realizavam todo tipo de trabalho nos aldeamentos. Contudo, não pense que eles estavam lá apenas sendo explorados e se sujeitando às ordens dos religiosos. Muitas vezes, eles iam permanecer nos aldeamentos missionários, era uma opção dos próprios indígenas. Isso ocorria porque os povos indígenas se sentiam mais seguros dentro dos aldeamentos. Lá estavam mais protegidos contra a escravidão feita pelos colonos e contra os ataques dos povos indígenas rivais. A metrópole portuguesa não demorou a perceber que sem os indígenas as dificuldades para se estabelecer no território seria ainda maior. E com isso os indígenas também eram fundamentais para atividades agrícolas, pois trabalhavam no preparo da terra, no plantio da colheita e, além disso, sem esses trabalhadores seria muito difícil erguer todas as construções necessárias nos estabelecimentos coloniais. Então vocês podem perceber aí nessa primeira imagem, esse primeiro momento do processo de trabalho feito e realizado pelos povos indígenas. A segunda imagem que vocês têm aí, ela vai falar que diante da dependência que os colonizadores tinham dos indígenas, muitas estratégias elas foram tentadas para inseri-los, os povos indígenas, na sociedade colonial. Uma delas foi a proibição de escravizar os índios. A metrópole portuguesa queria tomar os indígenas trabalhadores livres e remunerados. Essa era mais uma estratégia para garantir a ocupação do território e incentivar a atividade agrícola na Amazônia. Além dos camponeses, eles poderiam se tornar soldados, oficiais, funcionários públicos e até administradores de aldeamentos. Então, isso estava totalmente fora do propósito do que era a cultura indígena naquele momento. Além dos indígenas, outros grupos sociais foram bastante importantes para a produção de riqueza da Amazônia. Esse grupo não veio da Europa, eles vieram principalmente de outros continentes, do espaço terrestre, do espaço geográfico, e que eles foram também responsáveis pelo processo de ocupação e de exploração e de construção do espaço amazônico, que são os negros que vieram do continente africano e que a gente vai estudar no próximo assunto. Tá ok, crianças? Então, hoje a gente vai parando por aqui, trabalhamos um pouco essa diversidade da população indígena dentro do espaço amazônico e como eles foram também responsáveis pelo processo de construção do espaço amazônico. Ok, crianças? Então, a gente para por aqui hoje, na próxima aula a gente continua.